Olá, sou Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Pódium. E para iniciarmos, eu conto com a presença do jornalista e locutor Acivan Monteiro. Que bom lhe ver no Pódium, seja muito bem-vindo. Trindade, grande abraço, satisfação é toda minha, né? A gente fica feliz e honrado em participar desse projeto que a gente já sabe que é sucesso em Santarém, e mais ainda, saber que a gente está inserido na sua lista de grandes profissionais que já passaram por aqui. Muito obrigado, a gente fica feliz. Olha só, que bom lhe ver aqui também, Acivan. Eu conheço sua trajetória, sua caminhada na comunicação e eu sei que você é um profissional que está sempre em busca de conhecimento e cada vez mais trabalhando firme e forte dentro da comunicação em vários campos, no rádio, na televisão. Acivan, conte para a gente um pouquinho dessa sua trajetória profissional que você tem aí, que muita gente tem curiosidade em saber como é que é o Acivan Monteiro fora do rádio e da televisão. A gente gostaria de saber um pouco da sua história. Olha só, Trindade, é interessante que alguns amigos que conhecem a gente, né, sempre falam, rapaz, o jeito que você atua no rádio, você é pessoalmente, eu acredito que essa é a naturalidade mesmo, é isso que, né, que faz com que a gente possa, assim, comunicar de uma forma em que as pessoas entendam, né, porque esse é o resultado da comunicação, se não se tem o entendimento, a decodificação do assunto, a gente jamais está comunicando, né? E essa história começou há cerca de uns 22 anos atrás, Trindade, lá na minha terrinha de Alenquer. Aliás, um abraço para eles, com certeza eles acompanham o seu projeto, que é sucesso em toda a nossa região. Isso dentro já de um projeto em que as aparelhagens estavam iniciando, né? E como a gente recebeu a influência da família, principalmente do meu pai, lá no interior de Alenquer, lá na comunidade de Salvação, que a gente manda um abraço também para todos. Quem não conhece, é uma comunidade pacata, com famílias maravilhosas, comunidade de Salvação. Foi lá que eu me criei, foi lá que a gente iniciou, né, esse gosto pela comunicação, porque o meu pai tinha aquele tradicional radinho de pilha, né? E a gente ficava empolgado com aquilo. Não que naquele momento a gente se colocasse, um dia eu vou estar ainda, não tinha ainda esse gosto 100%. Mas na adolescência, na juventude, ao fazer as amizades com os colegas que também militavam na área da comunicação, principalmente nas aparelhagens, porque lá não tinha rádio ainda, eram as aparelhagens, a partir daí o gosto veio, né? E a gente começou a trabalhar e veio o microfone, daí não parou mais, Trindade. Olha só, que legal. E Acivan, esse estilo que você trabalha, para quem não conhece o seu estilo de trabalho, você busca inspiração no cotidiano ou é a sua forma de fazer? O que lhe inspira para trabalhar assim? É verdade. Em todo início, né, a gente tem alguém que a gente segue, né? Eu sempre fui muito fã, logo no início, dos comunicadores tradicionais, o Simval Ferreira, o próprio finado, o saudoso compadre Gerson, né? Aí depois, com a evolução, a gente começa então a ouvir outros meios de comunicação, até mesmo aqui de Santarém, aí surgiram outros nomes, né, com uma pegada mais diferente. Então a gente vai caminhando por todas essas categorias, esses tons, né, de vozes, na qual eu também tive esse domínio a partir do momento que a gente começou a trabalhar também a publicidade, que exige muito isso, né? Mas eu me empolguei muito na época do Rogério Von, né? Rogério Von, que é um grande profissional. Irmão hoje, do Antônio Júnior, irmão né? do Antônio Júnior, é verdade. Aliás, um abraço para ele também, né? Nosso amigão. E outros profissionais da área, inclusive o próprio Nelson Mota, né? São grandes nomes que a gente tem que nos falha a memória no momento, mas que todos inspiraram. Mas tinha um que eu achava muito interessante, que era um programa que ele apresentava, que era o ritmo que eu gostava, porque a gente tocava muito Alenquer quando a gente trabalhava como DJ, né? Que era o ritmo do brega, aquele brega marcante. Não lembro o nome agora, não me recordo o nome, mas ele tinha um vozeirão. E eu queria fazer igual ele, então isso legal. até então prejudicou, né? Porque você sabe que quando a gente sai do padrão da voz, a gente força, né, as pregas vocais, isso prejudica quando a gente não fica na naturalidade. E depois eu vim descobrir isso, eu digo, calma lá, eu preciso me colocar aqui, né, minha digital, eu preciso ser eu mesmo, então eu preciso buscar essa formação, essas informações importantes para comunicar de uma forma correta, né? Impostar, mas não impostar a voz, mudando ela.
impostar usando outros recursos, né? A dicção, o próprio domínio da leitura, o improviso, e isso vai fluir melhor. E eu percebi que cada um tem o seu timbre, né? E a gente cria o nosso estilo a partir da proposta do programa, né? Então a gente conseguiu dominar isso, graças a Deus. Você falou em uma palavra formação. Eu observei e eu pude acompanhar um pouco. Eu trabalhei em uma universidade em que eu vi você começando a parte acadêmica, você buscando a formação de jornalista, e você é um jornalista, se formou. O que te leva em busca desse conhecimento dentro da sua profissão? Na verdade, Trindade, o que eu tinha muito era a preocupação do que eu estava fazendo, né? Eu não tinha aquela segurança. Eu estava fazendo o que eu ouvia os outros fazerem, mas eu me perguntava, né? Isso está correto? É assim mesmo? Porque eu só tinha como referência a Santarém. Naquela época a gente não tinha internet, não dava de ouvir outras emissoras de rádio. Então sempre eu queria saber o que as outras pessoas estavam fazendo, de que forma, por que ele estava fazendo aquilo. Então eu precisava ter essa resposta, mas eu não tinha condições, né? Foi quando surgiram os cursos de comunicação social em Santarém, e logo a princípio eu não tinha condições, eu morava em Alenquer, então o custo lá, na verdade, não é tão alto, porém a remuneração também, né? E isso não me permitia. É a nossa realidade. É a nossa realidade. Então eu corria atrás de livros e a gente, né, eu não encontrava essas fontes aí, porque é muito escasso na área de comunicação, a gente não tinha lá, né? Mas eu sempre procurava conversar com os mais antigos, e eles sempre me passavam algumas dicas, mas eu ficava assim com o pé atrás, igual o que a gente é recomendado como jornalista, né? Tem que desconfiar de tudo, e eu já desconfiava lá atrás, bem antes. Então, intuitivamente, né? Exatamente. Aí assim que eu tive a primeira oportunidade, porque eu comecei na aparelhagem, depois eu fui na rádio, eu iniciei numa rádio comunitária lá em Alenquer, né? Sim. Foi numa rádio comunitária. Depois de alguns meses, eu fui já chamado para uma rádio profissional, que seria do grupo Carlos Santos, Rádio Chimango de Alenquer, que a princípio eu tentei fazer um teste. E depois eu vim descobrir, olha, a rádio, antes de ser inaugurada, ela já estava com a sua grade pronta, cara. Não vai fazer teste porque eles não vão te chamar. Eu digo, mas eu vou porque uma hora eles vão precisar. E quando deu a vontade de querer realmente assumir essa profissão de ser radialista, eu quero trabalhar no rádio agora não tem para ninguém, eu vou para cima. Não deu certo a primeira, né? Não me frustrei, fui para cima, fui buscar conhecimento. O primeiro curso que abriu aqui em Santarém, inclusive o próprio Rogério Von palestrou, né? Participou com a gente, os colegas que continuam, que estão até hoje no rádio, né? O Fernandes, Guto Cardoso, David Silva, os nomes que já são conhecidos participaram desse curso, e quase chegando ao final do curso, eu tive uma informação do representante lá, né, que disse, olha, que eu falei para ele, eu preciso voltar para Alenquer porque vai abrir uma vaga para mim na rádio lá em Alenquer, eu não vou perder a oportunidade. Ele disse, tu tem certeza? Você está sendo um dos nomes para ficar, porque quem se destacasse no curso ganharia um estágio, praticamente um contrato na 94 na época, né? Ele disse, olha, já conversei com os colegas aí e eles estão gostando do teu desempenho aqui dentro, porque a gente estava fazendo o curso na prática ali, né? Foi muito legal, foi muito importante, foi uma universidade para mim aquilo. Mas eu optei para Alenquer, fui para Alenquer. Trabalhei lá uns 2 anos, foi quando surgiu a oportunidade na Rádio Rural, e a partir do momento que eu cheguei na Rádio Rural, aí digo, agora sim, eu estou mais próximo do que eu quero. Lá também já é uma universidade, né? Aí a gente já encontrou uma equipe maravilhosa, né? Aprendi muito. E isso foi para mim muito importante, que realmente me incentivou mais ainda. Eu preciso ir um pouco mais longe, eu preciso ter esse contato direto com os doutores da comunicação, né? Essa sua experiência prática que você tinha já do seu dia a dia pelas emissoras que você passou, elas contribuíram para a sua formação acadêmica dentro da universidade? Com certeza, muito. Aonde eu passei foi uma escola, né? Desde a aparelhagem, né? Porque lá você consegue buscar o que muita gente hoje tem dificuldade, que é o improviso. Então, esse improviso a gente
ganhou um pouco nas aparelhagens, né? No rádio. E quando eu fui para a televisão, que foi um outro projeto, né? Um outro desafio, que até então eu não senti tanta dificuldade em relação a comunicar, a apresentar um programa, por causa do improviso do rádio, mas veio um problema que eu tive que me adaptar, que aliás você talvez nem lembre, mas você chegou a dar umas dicas para mim com posição na frente da câmera, não sei se você consegue lembrar. E isso foi importante, eu fui observar realmente, a gente fica meio que, né, perdido com as mãos, não saber o que fazer, como está falando, porque no rádio é completamente diferente. Você sabe que no rádio a gente mais à vontade, faz a articulação, né? E quando você vai para a TV, você precisa dominar tudo isso. E o Trindade foi um dos meus professores, dizer, olha, faz isso. E deu certo, olha, muito importante. Tudo isso, né, nos fortaleceu mais ainda, nos incentivou ao ponto de a gente, na época, ter também a graça de participar de um concurso dentro da universidade, que naquela época era FIT. Estava passando de FIT para Centro Universidade UNAM, naquele tempo, né, quando surgiu. Quando eu fui, na verdade, já tinha o curso, a primeira turma já havia sido formada. Você é um profissional da área da comunicação que você preza muito pela questão técnica também. Eu observo que você tem essa preocupação muito grande em se comunicar e deixar mais claro para quem lhe ouve e lhe assiste também, porque você é apresentador de TV. Fale para a gente um pouco como é que é esse seu trabalho ligado à televisão e de que forma você vê a comunicação atualmente. Muito bem, é importante. Realmente eu tenho essa preocupação, né? Porque a nossa norma, né? A nossa Carta Magna diz isso, que todo cidadão brasileiro tem o direito à informação. E não é qualquer informação, precisa ser informação de qualidade. E nós da comunicação temos essa obrigação de passar essa comunicação verdadeira. Então, o compromisso com a verdade precisa estar em primeiro lugar, né? Com a ética, e isso todo profissional que realmente valoriza, né, a profissão, ele coloca em primeiro plano. E eu sou um desses que tento, de alguma forma, contribuir com a sociedade dessa forma, trazer uma informação verdadeira, uma informação com diferentes fontes, né? E é isso que a gente vê aqui em Santarém, os nossos colegas lutando para tentar trazer informação. A gente vê que ainda, apesar de ser muitos veículos que nós temos agora, recentemente, são um total de uns 6 veículos de rádio, né? Mais outros de televisão, outros veículos que entram também o sinal aqui em Santarém. Aí a gente tem assim a sensação de que tem muitos profissionais, mas será que são muitos profissionais com qualidade ou são poucos profissionais que tentam de alguma forma colocar em prática essa qualidade? Como é que está sendo tudo isso? Então a gente observa que os profissionais aqui, eles se viram nos 30, né? Porque eles têm que ser pauteiro, eles têm que produzir, eles têm que fazer os seus VTs, na maioria das vezes, com passagem de sequência, que são stand-up, assim, que não tem tempo nem de preparar um off, então é aquela correria, porque tem que dar, né, conta do recado com um programa de 1 hora e meia para pôr no ar. E aí um repórter apenas na externa, no máximo 2 repórteres, isso requer realmente... Muito sacrifício. Uma dinâmica muito grande, é isso que eu admiro muito nos profissionais aqui em Santarém. Então, tudo isso sendo feito de uma forma responsável, só quem ganha é a nossa sociedade. Por isso que eu digo que a comunicação realmente está de parabéns. Pode melhorar? Assim que a gente puder, eu pelo menos tento todo dia melhorar um pouquinho, né? Todo dia eu tento, todo dia tentando fazer o melhor, não para mim, né? Não para o meu ego, mas porque eu sei que eu tenho um compromisso. Com certeza. Quem são as pessoas que vão ser beneficiadas? São os nossos ouvintes, são os nossos telespectadores, né? Eu sei que você é um profissional que veio do rádio e está na televisão. Hoje, se você tivesse que fazer uma opção, você ficaria no rádio ou na televisão? Olha, é uma pergunta, vou te contar que é difícil de responder. A gente, na comunicação, eu aprendi, na verdade, desde o início, fazer tudo um pouquinho, né? Não bem tudo um pouquinho, mas eu tentei fazer o melhor de mim. Eu sempre deixo claro isso, eu não quero ser o melhor, jamais, mas eu tento fazer o melhor, né? Então, eu iniciei lá
na cidade de Alenquer, onde eu pegava minha bicicletinha, não tinha carro, ia nas fontes, eu ia nos hotéis para ver se tinha alguém hospedado, alguma pessoa nova, alguém que... Geralmente, quando vai alguém para desenvolver um projeto, qualquer situação, vai direto para o hotel, então era lá que eu ia. Né? Dava uma passadinha na seccional e conversava com os diretores, representantes de bairros, então eu mesmo produzia, eu mesmo fazia pauta, e isso, né, eu carreguei comigo aqui para Santarém, e deu certo, não é que deu certo? Tanto é que, né, passei por uma rádio que também muita gente tem um sonho na época de passar por lá, porque era uma rádio considerada de jornalismo, né? Vivia o jornalismo, que era a Rádio Rural, tive a honra de passar por lá, então foi realmente um momento de felicidade. Depois migrei para a FM, que foi a Rádio Guarani, que também era uma rádio, né, muito visada, né? Era uma rádio que tinha assim, uma potência no seu jornalismo, com grandes profissionais, né? Como Jorge Carlos, que hoje nosso saudoso, Edinaldo Mota, que está agora só nos assistindo, mas que foi um grande professor também, para mim foi uma honra dividir bancada com ele, e muitos outros profissionais que a gente trabalhou ao lado, foi sensacional. Quando eu migrei para a televisão, até então um pouco, né, tímido, aí a gente vai pegando o gosto, aí fica difícil de escolher, mas eu acredito que se fosse para escolher mesmo, eu ainda preferia o rádio. Ainda preferia o rádio. Olha, que legal. O rádio entra na nossa vida e a gente não consegue mais sair. Na verdade, o rádio entrou na minha vida de uma forma assim impressionante. Está no sangue, está na veia. Olha só, muito obrigado, Acivan, pela sua participação aqui. A gente que agradece, Trindade, mais uma vez. É um programa que, como eu já falei, já é sucesso, eu já ouvi falar nos 4 cantos, e aí eu ficava me perguntando quando é que o Trindade vai me convidar. Mas aí, depois da faculdade, uns 8 anos atrás, né, mais ou menos isso que concluí o curso de jornalismo, eu nunca mais encontrei com Trindade, agora a gente se encontrando, para mim foi uma satisfação muito grande. Mas depois da faculdade você fez uma especialização, né? É verdade, é verdade. Inclusive, quando eu comentei sobre isso, os colegas falaram, mas por que você não faz uma especialização dentro da área da comunicação, do jornalismo? Eu digo, mas faz parte da comunicação. Por quê? Porque a área da perícia criminal, e nós que fazemos essa comunicação, esse jornalismo, a gente precisa ter um mínimo, né, de conhecimento das nossas normas, porque isso é importante para tirar a gente, por exemplo, de um processo, né, de se livrar de uma cadeia. Conhecer as leis, é sempre bom, né? Conhecer as leis, é importante. Eu acredito que aqui em Santarém, eu observo que os delegados ou as pessoas que são afetadas ainda relevam muito, porque se fosse no centro aí, tinha gente que ia levar processo todo dia. Então, eu tinha esse medo também, né? Eu digo, eu preciso conhecer um pouquinho da lei. E lá no curso de jornalismo, a gente tinha algumas disciplinas também que, né, nos levava a buscar esse conhecimento. Eu achei muito legal. Por isso, eu fiz uma pós-graduação em perícia criminal, hoje eu sou formado em perito. É uma profissão genial, né, onde a gente já viu o outro lado, né, onde, inclusive, algumas pessoas confundem, né, IML, perito criminal. Olha, houve um acidente ali, estão aguardando o IML para fazer o laudo pericial de local de crime, que não tem nada a ver, né, não tem nada a ver. Então, são coisas que a gente buscou esse conhecimento para informar a sociedade, porque uma vez a gente levando uma informação mentirosa, repetindo várias vezes, a sociedade vai aprender errado, né? A gente vai ensinar errado, e a sociedade sempre está nos acompanhando, e é importante a gente ter essa informação correta. Então, por isso que eu me preocupei também. E aí a gente buscou essa formação. Muito bem, Acivan. Parabéns pela sua preocupação com a profissão e com seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Acivan Monteiro no Pódio 1.